Bem-vindos a um novo webinar da Arquitetura Humana. Meu nome é Sandro, sou diretor da empresa e hoje a gente vai falar sobre mentoring executivo. O que seria o mentoring executivo? É um trabalho que a gente faz para desenvolvimento de comportamentos com pessoas que têm funções de CEO, presidente, vice-presidente, fundadores ou mesmo diretores, para que eles aprimorem comportamentos específicos necessários para a função deles. Eu gostaria de falar de algumas características do nosso mentoring, como a gente trabalha, é, como a gente embasa o modelo do mentoring e alguns cuidados que a gente sugere para qualquer trabalho que seja feito com o mentoring. O objetivo nosso, então, é o desenvolver o executivo em comportamentos específicos que vão ser priorizados em relação ao desafio que o executivo tem no papel que ele está desempenhando hoje, e para isso a gente usa diferentes assessments. Dividindo com vocês esse modelo, como é que funciona? Primeiro, todo embasamento, todas as reuniões de desenvolvimento de mentoring, elas são feitas em pontos muito específicos e claros. Isso é fundamental para que você não tenha uma série de reuniões sem um foco definido. E aí acaba sendo até uma experiência agradável, mas que não contribui para a evolução da pessoa, do mentorado. Nessas reuniões acordadas, que tem pontos específicos, como eu comentei, a gente define algumas ações que são feitas. À medida que essas ações são implantadas pelo próprio mentorado, a gente avalia as percepções que as pessoas estão tendo dessas ações e a evolução do mentorado naqueles comportamentos específicos. E para que isso ocorra de maneira adequada, como é que a gente começa? Primeiro ponto é um bom diagnóstico. Queria enfatizar isso porque muitas vezes se imagina que pode se fazer um diagnóstico do que deve ser trabalhado com o mentorado simplesmente pelo que ele acha. Nossa experiência sugere que seria interessante utilizar alguns outros diagnósticos. Obviamente, uma entrevista com o mentorado é muito útil, mas além dessa entrevista, é interessante ou fazer entrevista com stakeholders, pessoas em volta deles, pares, liderados, se ele tiver um líder dentro da organização, o líder dentro da organização, ou as avaliações 360, desde que bem estruturada, podem ajudar bastante nisso. A avaliação 360 tem uma vantagem que, se for anônima, as pessoas vão ficar até mais confortáveis em trazer insights que possam contribuir para a evolução do profissional em questão. E também a gente utiliza a análise do perfil comportamental dessa pessoa. No nosso caso, a gente usa a ferramenta Predict Index para isso. Tá? Então, a hora que eu junto entrevista, uma avaliação 360 ou entrevistas com stakeholders e a avaliação do perfil comportamental, eu consigo ter muito mais precisão para contribuir para o mentorado definir quais seriam os seus pontos de desenvolvimento. O passo seguinte é a gente avançar para, olhando todos esses pontos, em acordo com a pessoa que está fazendo o mentoring, definir quais são as prioridades. A gente sempre gosta de definir dois comportamentos específicos que seriam os mais fundamentais, olhando para frente, para a carreira daquele mentorado, para que a gente atue direcionado para eles. Não quer dizer que outros temas não possam ser trabalhados, mas a gente precisa ter uma clareza, como eu comentei antes, para que a gente não se perca na condução do trabalho. Feito isso, outro ponto que a gente considera muito importante é que ao final do processo de mentoring, que no nosso caso varia de 6 meses a 8 meses, para citar os casos mais comuns, possa haver uma nova evolução, uma nova avaliação para verificar a evolução desses mentorados. Então a gente sugere uma nova avaliação 360, uma nova entrevista. De novo, a avaliação 360, se ela for anônima, ela garante mais conforto da pessoa que está respondendo, mas é uma avaliação 360 em que eu vou verificar a evolução da pessoa naquele comportamento específico. Só para a gente ter uma ideia, imagine que eu sou o mentorado e que foi definido que eu tenho que trabalhar numa competência que é a minha capacidade de motivar a equipe para seguir na direção que nós consideramos correta para a empresa. Então, o que vai ser perguntado para meus stakeholders é que nos últimos meses percebo que o Sandro melhorou muito nessa competência, melhorou, tá igual, piorou, piorou muito. Então, eu vou comparar naquelas competências específicas que eu atuei, se o meu stakeholder percebe algum tipo de evolução positiva naquilo. Então, isso ajuda muito, porque evita que só o mentorado e o responsável pelo mentoring avalie se ele evoluiu ou não, e você consegue avaliar a percepção que ele gerou nos principais stakeholders. Além disso, na nossa discussão, a gente sugere sempre tentar entender o ambiente em que o mentorado está inserido. O que seria esse ambiente? É entender a cultura da organização, os desafios que ele tem, o papel que ele desempenha, os liderados dele, os pares, se ele tem um líder, tudo isso é fundamental a gente olhar. Por quê?
Porque características nossas que possam ser destaques em uma determinada organização, pode ser que na outra organização elas são naturais, não chegam a ser um destaque. Assim como características que precisam ser desenvolvidas numa determinada organização não necessariamente deveriam ser desenvolvidas em outra. Então, estudar um ambiente em que aquela pessoa que o mentorado está inserido é fundamental. E como essas pessoas normalmente são pessoas que têm um papel de liderança, a gente procura explorar algumas coisas importantes. A parte de autoconhecimento dele, que é a base para tudo. Também capacidade de comunicação, de motivação e de delegação do mentorado. Tá? O modelo principal que a gente utiliza para embasar todo esse trabalho é o modelo de inteligência artificial do Goleman. Passando ele de forma muito rápida, ele defende que muitas vezes o que a gente se preocupa com o executivo, com o presidente, é o que é fácil da gente medir. QI, formação acadêmica, experiência, mas quando a gente vai avaliar a performance desses profissionais, muitas vezes o que contribuiu mais para dar certo ou errado não são essas características. Então, aí no modelo de inteligência emocional do Goleman, ele sugere que há dois grandes componentes para um líder que a gente tem que estar olhando. Um, a capacidade de ele gerenciar a si próprio. E o outro, a capacidade dele ter a gestão com o meio, dele interagir com o meio. Tá? Nessa gestão de si próprio, aqui entra um dos três primeiros componentes, que é fundamental e a base para o nosso trabalho, que a gente chama de autoconsciência, que é explorar a capacidade que o executivo tem de conhecer a si próprio com profundidade e entender o efeito disso nos outros. Isso aqui parece ser muito simples, mas vários estudos mostram que, em geral, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma noção de que nós temos muita autoconsciência, que a gente se conhece muito bem, mas estudos que seguiram um pouco mais de profundidade vê que na maioria dos casos não é isso que acontece. Em torno de 10 a 15% das pessoas de fato têm autoconsciência. E ela é básica para o trabalho de mentor. Depois que a gente consegue avançar na parte de autoconsciência, é fundamental o passo seguinte, que é a autorregulação. O que é autorregulação? É capacidade que a gente tem de lidar com aquelas emoções que a gente conhece. Tá? Lidar com os impulsos nossos. É fundamental ter autoconsciência para que eu possa ter autorregulação. E um terceiro passo da gestão de si, que é um passo fundamental, mas o mais desafiador, é eu ter a automotivação. Ou seja, eu me conheço tão bem, eu sou capaz de me regular tão bem que, à medida que eu vejo um desafio, eu sou capaz de identificar naquele desafio quais aspectos deles que me motivam. E eu sou menos independente do meio, e sou mais independente do meio para conseguir me motivar a trabalhar com aquele tema. Na gestão do meio, que também é extremamente importante, sobretudo para um executivo, a gente tem um componente que é a empatia, que é a minha capacidade de entender a emoção dos outros, saber como tratar os outros, e a habilidade social, que é quando eu penso num time e conhecendo os outros, saber como lidar com eles, eu consigo trabalhar com o time inteiro e direcionar esse time. Então, esse acaba sendo a base principal que a gente usa no nosso mentoring. Obviamente, quando a gente vai falar de autoconsciência, aqui vai entrar ajudar pela própria entrevista que a gente faz, o mentorado, o conhecimento do perfil comportamental dele, as percepções que ele gera que foram captadas pela avaliação 360 e assim por diante. Bom, para concluir, gostaria de dividir com vocês alguns cuidados que, na nossa visão, são muito importantes para um mentoring executivo ter sucesso. Primeiro deles, que se faça um diagnóstico inicial mais amplo, para evitar um direcionamento tendencioso. Então, numa determinada entrevista, a gente imagina que ele é uma pessoa que tem uma comunicação dura demais e por isso a gente vai caminhar por isso. Quanto mais eu tiver diagnósticos diferentes e diagnósticos que não captem somente a visão do mentorado, a tendência é eu ser mais preciso neles. Segundo ponto, haver um diagnóstico de evolução do mentorado que envolva os stakeholders dele. Porque às vezes o mentorado no trabalho com a gente, ele tem a impressão que ele está evoluindo em determinadas competências, mas isso não é percebido pelos stakeholders. Então, ter essa avaliação de evolução, ela é muito importante para saber se a gente está indo no caminho certo. Um outro aspecto é que a gente percebe que quando as pessoas que estão recebendo o mentoring, elas sabem que terão uma avaliação posterior, elas se dedicam mais a implantar ações rápidas, em que aquelas alterações que eles estão fazendo, aquele desenvolvimento seja percebido pelos outros. Em relação a esse ponto 2 de diagnóstico de evolução de mentorado, a gente sempre faz essa avaliação. Só para vocês terem uma ideia, em geral, entre 70%, 80%, 90% dos stakeholders percebem evolução ou muita evolução dos mentorados naquelas competências trabalhadas. Isso é muito importante, porque a gente consegue avaliar se de fato a pessoa está indo para o caminho certo e funciona inclusive com reforço para o mentorado. Então, vários trabalhos que a gente tem feito nesse ano têm mostrado essa faixa de sucesso. Terceira grande sugestão.
que a gente tenha um foco de atuação bem claro que norteie a maior parte do mentoring, para evitar que sejam conversas agradáveis, porém pontuais, de temas pontuais que não contribuam para uma evolução mais sustentável do mentorado. A quarta sugestão é entender muito bem o contexto do mentorado. Entenda muito bem os papéis que essa pessoa tem. Se ele tem algum líder, alguma pessoa, um conselho, alguma coisa, qual é o papel das pessoas para as quais ele responde. A equipe dele de liderados é fundamental. Se ele tem pares, a cultura da organização, os grandes desafios no médio e longo prazo. E por último, um foco muito especial no convencimento do mentorado em relação aos pontos de desenvolvimento acordados. Por quê? Muitas vezes, o mentorado, ele, em geral, são pessoas de nível executivo que são muito capazes de conduzir o que elas estão convencidas. Eles têm essa capacidade de execução. Mas são pessoas que às vezes é mais difícil você convencer. A partir do momento que eles estão convencidos que ele tem que trabalhar em determinados pontos, isso em geral tem muito sucesso. Metade do trabalho é esse convencimento de fato de que eles acreditam que vão ter que melhorar esses pontos. Ok? Encerrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no comentário do vídeo. Se quiserem entrar em contato com a empresa, tem a descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato conosco na Arquitetura Humana para que vocês possam conhecer melhor esse tipo de trabalho. Obrigado.